tudo bem? Eu sou o Lúcio e nesse vídeo nós falaremos sobre CMRR. CMRR do inglês significa Common Mode Rejection Ratio, traduzindo, taxa de rejeição em modo comum. A taxa de rejeição em modo comum, ou CMRR, é de muitos parâmetros importantes que a gente tem que entender, relacionados ao amplificador operacional. Nós temos o offset, nós temos o slew rate, temos largura de banda, entre muitos outros. E a taxa de rejeição em modo comum torna-se um dos parâmetros principais do amplificador operacional. E está relacionado também com algumas aplicações. Em muitas aplicações, esse parâmetro ele não é um parâmetro muito interessante. Ele torna-se desprezível. Porém, em outras aplicações, ele passa a ser considerável. Então, na hora de escolher um amplificador operacional, é muito importante verificar o CMRR, ou a taxa de rejeição em modo comum do amplificador operacional. Lembrando que quanto maior esse valor, melhor será esse amplificador operacional. Idealmente, o CMRR deve ser infinito. Em outras palavras, o CMRR, como é descrito aqui, ele é basicamente a relação do ganho diferencial com o ganho comum. Então, o CMRR indica quantas vezes o ganho diferencial de um amplificador operacional é maior do que o ganho comum. Idealmente, o ganho comum deveria ser zero, mas na prática existe um ganho para o sinal que é aplicado de forma comum nas entradas do amplificador operacional. Quase sempre nós nos referimos à equação base ou equação genérica do amplificador operacional como a tensão de saída ela é igual ao ganho, só que a gente normalmente não fala ganho diferencial, a gente fala ganho de tensão, vezes a tensão de entrada, que a gente também não chama de tensão diferencial. Mas normalmente a gente representa pela tensão na entrada não inversora menos a tensão na entrada inversora. Mas o que acontece é que nós devemos considerar uma outra parcela dessa equação, que muitas vezes nós desprezamos, que é o ganho comum e a tensão comum que é aplicada nas entradas do amplificador operacional. Então a equação completa, ela basicamente considera o ganho diferencial, a tensão diferencial que está sendo aplicada no amplificador operacional, o ganho comum vezes a tensão comum. Lembrando que o ganho diferencial ele é desejável. Quanto maior seu valor, melhor. O ganho comum ele é indesejável, Quanto maior, pior. Então, a ideia é que o CMRR tenha um valor alto. Outro detalhe é que o CMRR ele é uma unidade, uma grandeza adimensional. Se a gente observar, a gente tem ganho de tensão já é uma unidade adimensional. Então, a gente tem ganho dividido por ganho. Dessa forma, nós teremos apenas um número representando isso. Então, a gente não tem uma unidade para essa grandeza, que é o CMRR, representado por uma taxa. Então, dessa forma, a gente pode representar ele com um número, apenas, normalmente um número de valor alto. O CMRR também pode ser trabalhado em decibéis. É mais comum, principalmente nos datasheets, nós encontrarmos esse valor do CMRR em dBs. Por quê? Porque como a gente considera uma faixa muito grande, são valores elevados e que trabalham dentro de um range de uma faixa muito grande, fica até mais fácil de representar graficamente a relação do CMRR com outros parâmetros, com outras grandezas. Então, trabalhar em decibéis facilita a avaliação gráfica e a manipulação desses valores. Então, a equação que a gente usa para converter de um valor adimensional para um valor em decibéis é 20 vezes log do ganho que já estará no seu valor adimensional aí. Outro fator importante a considerar que o CMRR ele torna-se um parâmetro importante quando trabalhamos em alta frequência. Se aumentamos o valor
da frequência do meu sinal de entrada em um circuito configurador operacional, consequentemente, nós temos a diminuição do ganho diferencial. Isso é típico, né, dos gráficos aí que representam a relação da frequência com o ganho. Então o ganho ele cai, normalmente esse decrescimento é de 20 dB por década. Então se eu aumentar a frequência, o ganho diferencial cai. Então se o ganho diferencial diminuir, consequentemente o meu CMRR, minha taxa de rejeição em modo comum, irá diminuir também. Para ilustrar exemplos aqui de configurações no modo diferencial e no modo comum do lado de cá, né? Então nós temos dois exemplos de cada um. Nesse primeiro aqui, no modo diferencial, nós temos o sinal de entrada sendo aplicado diretamente às entradas do meu amplificador operacional. Vejam que nesse caso eu já tenho um potencial em um ponto que está aplicado na entrada não inversora, totalmente diferente do potencial aplicado à entrada inversora. Então já existe a diferença de potencial, porque eu estou aplicando uma tensão diretamente nas duas entradas. Então nesse caso aqui, na minha saída, eu terei o quê? Eu terei que a tensão de saída será a tensão diferencial, que é basicamente a tensão de entrada aqui, multiplicada por um ganho diferencial. E esse ganho diferencial vai depender do CMRR do nosso amplificador operacional. Aqui embaixo eu tenho outro exemplo em que eu tenho dois sinais diferentes agora. Esses dois sinais diferentes, né, têm a mesma referência e são aplicados nas minhas entradas. Eu poderia ter dois sinais diferentes, mas que não necessariamente fossem totalmente opostos. Aqui nesse exemplo eu estou considerando que eles são totalmente opostos. Esse sinal, o sinal alternado, é VI1 e o sinal VI2, o outro sinal alternado. Aqui nós temos uma defasagem de 180 graus dos dois sinais. Essa condição é a melhor condição de amplificação. Por quê? Porque nós temos os dois sinais totalmente opostos. Se a gente lembrar, a condição principal e desejável do amplificador operacional é subtrair o potencial da entrada não inversora pelo potencial da entrada inversora. Se o potencial da entrada inversora é invertido, então nós basicamente teremos uma soma. Nós pegaremos esse sinal, somaremos com esse sinal e aplicaremos um ganho. Então essa condição é a melhor condição de amplificação. Nesse caso aqui nós teremos que a tensão de saída será VI, né, basicamente vai ser a diferença dos dois, que vai acabar resultando em duas vezes o sinal, multiplicado pelo ganho diferencial. Mas também nós temos a condição, né, dois exemplos aqui da configuração em modo comum. Quando eu pego um sinal e aplico esse sinal em duas entradas do operacional, isto é, apliquei na entrada não inversora e na entrada inversora. Nessa situação, nós estamos aplicando os dois sinais na mesma entrada. Consequentemente, né, nós não deveríamos ter sinal nenhum na saída. Por quê? Esse potencial menos esse potencial multiplicado por um ganho é o meu sinal de saída. Porém, esses potenciais são iguais. Então, esse menos esse deveria dar zero. Né? Mas o que acontece é que existe uma condição de amplificação do que é comum. Né? E essa condição de amplificação ela vai depender do meu ganho comum. Quanto maior o ganho comum, mais eu estou amplificando o que é comum. Isso é indesejado. Outro exemplo é nós termos dois sinais, né, com a mesma referência e sinais de fontes diferentes, sendo gerados por fontes diferentes, só que dois sinais idênticos. Se esses dois sinais são totalmente idênticos e são aplicados aqui, nós teremos a mesma condição de cima, que a saída será a tensão comum vezes o ganho comum. Lembrando, né, que eu tinha colocado desse lado aqui, que o ganho comum, a tensão comum, perdão, ela é dada pela tensão de entrada 1, né, no caso a tensão da entrada não inversora, mais a tensão de entrada 2, que é a tensão da entrada inversora. Isso dividido por 2. Então, para a gente encontrar o ganho comum, a gente tem que considerar o valor das tensões de entrada somados dividido por 2. Já a tensão diferencial, a gente já conhece, né, basicamente a diferença entre as duas entradas.
Um exemplo para ilustrar que o ganho comum não é interessante é quando nós sofremos interferências, né? Ruídos que podem ser induzidos de forma eletromagnética ou vir por cabos ou por trilhas de placas. Normalmente esses ruídos são aplicados nas duas entradas ao mesmo tempo. Então esses ruídos, né, não deveriam ser amplificados, mas em função do amplificador operacional ter um ganho comum, mesmo que esse ganho é bem menor do que o ganho diferencial, vai fazer com que o meu sinal de saída seja deslocado, seja alterado para um valor menor ou maior.